Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou dona da loja Bebê Show. Estou aqui com duas queridas, nós trabalhamos no mesmo espaço e a gente vai dividir com vocês algumas informações. Essa é a Carolina Guimarães, ela é enfermeira obstetra, e essa é a fotógrafa Karen Pustiglione. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aleitamento materno e também sobre o agosto dourado. Nós estamos prestes a entrar no Dia dos Pais, que é dia 12 de agosto. Então eu acredito que é um tema fantástico saber qual o valor e qual a importância do pai durante a oportunidade que a mãe e o filho têm do aleitamento, né? Então, Carol, fala um pouquinho pra gente dessa participação do pai no aleitamento materno. O que você, como profissional do segmento, você orienta a família, né? Como proceder e tudo mais, para a gente ter um pouco mais de informação sobre essa participação dessa pessoa tão amada, né, que muitas vezes a gente vê que tem muita dificuldade para começar a interagir com a mãe e o filho nesse momento. Na verdade, a grande dúvida é: o pai não tem peito, como que ele participa da amamentação, né? Dá a impressão de que a amamentação ela é única e exclusiva da mãe. Mas na verdade não é, né? Assim, o pai ele tem um papel fundamental nessa história, porque a mulher ela não amamenta sozinha. Então assim, o fato dela ter a compreensão e o apoio do parceiro já é meio caminho andado, né? Então, o pai entender o que é a amamentação, qual a importância da amamentação para o filho dele, né? A demanda que isso vai gerar para a esposa dele, ele vai conseguir vivenciar essa situação de uma forma um pouco mais leve, com menos cobrança. E a partir do momento que ele cobra menos essa mulher, a mulher ela sente que ela tem uma pessoa ali do lado dela que está entendendo junto com ela, que está falando a mesma linguagem dela, então ela já tem 50% de chance a mais de dar certo. Isso já tá, a gente já tem comprovação também de que o parceiro apoiando e entendendo, a chance de dar certo é muito maior, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa inserir o homem nessa história. Então, lá desde o pré-natal, proporcionar para o homem a oportunidade de se informar sobre a amamentação, de entender a fisiologia, de entender as fases do aleitamento materno, de entender as necessidades e as demandas do bebê, por que o bebê vai pedir para mamar tantas vezes, por que o bebê mama tantas vezes à noite, né? De entender que a família fica cansada e que quando eu trabalho em equipe a coisa funciona muito melhor, né? Eu sempre gosto muito de falar para os casais, vamos trabalhar em equipe, vamos dividir as tarefas, não vamos cansar todo mundo ao mesmo tempo, vamos ter sempre alguém um pouco mais disponível para ajudar um pouco mais naquele momento. Então, quando o homem ele tem a oportunidade de entender esse processo, já é o primeiro passo, né? O segundo passo é deixar ele chegar, né? Então, assim, deixar ele participar, deixar ele sentar do lado, chamar o marido, né? Então, fala assim, senta aqui comigo, faz um carinho, né? Então, quando o homem, ele tá por perto, ele senta, ele olha nos olhos do bebê, ele dá um colo para a mulher, né? Ele dá o amor dele para a família dele, isso alimenta emocionalmente a mulher. Então, faz com que elas tenham mais disponibilidade emocional para continuar. Porque a amamentação ela é desgastante, física e emocional. Isso é um aspecto verdadeiro, né? Então, a gente tem uma amiga que ela sempre falava que a mulher ela precisa ser amamentada para amamentar o seu bebê. E a melhor pessoa para fazer isso nesse momento é o marido. É o marido. Né? Assim, então, sentar do lado, conversar um pouquinho, não deixar ela tão sozinha naquele momento. Né? Às vezes coisas simples, de que ir na cozinha pegar um copo d'água, parece que não é nada, mas isso para a mulher, ela tá se sentindo cuidada, ela tá sentindo que tem alguém que se importa com ela. E, gente, dá sede pra caramba amamentar. Então tem alguém que fala, ele trouxe um copo d'água pra me matar minha sede, que a boca já tava até grudando e ela não consegue, às vezes ela não pode sair dali porque ela tá dando de mamar, né? Então, assim, esse cuidado, esse carinho é sensacional, né? Isso estimula o hormônio, isso estimula o instinto, né? Então, o pai tá por perto ali
Faz toda a diferença. Além desse momento da... Desculpa, te cortei. Imagina, pode falar. Além desse momento que eu comecei a pensar assim, nas mães das famílias que eu fotografo, né? Eu já deparei em diversas situações. Desde o pai que dá esse colo pra mãe, que tá ali, que pega o copo d'água, que acaricia a mãe, o bebê, né? Que faz questão de estar ali, até aquele pai que tem medo de pegar o bebê. Tem. Né? Tem pai que fala assim, eu não vou pegar, vai quebrar, né? Tem esse mito, né? O bebê não vai quebrar, mas ele tem esse medo, né? Que também acredito que também vem dessa sociedade machista, né? Que a gente foi criada. E esse medo. E o que a gente pode falar para esses pais? O que eles podem, além da amamentação, desse momento de estar ali do lado, o que mais ele pode fazer? Né? Ele não tem o peito, mas ele é pai. Sim. Ele também gerou aquela criança. Então, como que esse pai pode ser mais presente? O que ele pode fazer? Aquilo que você estava falando, do pai e da mãe fazerem trabalhos em conjunto para não cansar tanto a mãe. Então, como que esse pai pode ser mais presente, sentir mais pai, não uma pessoa que tem medo de pegar o seu filho? Participar intensamente, né? Fora, o peito, vamos dizer assim, é exclusivo da mãe, porque ela tem o peito, mas o pai ele pode fazer todas as outras atividades. Então, por exemplo, vamos pensar na situação da amamentação. A mãe tá dando de mamar, esse bebê terminou de mamar, o pai pode pegar, ele pode ninar esse bebê, colocar ele para arrotar, né? Ele pode falar para, né, assim, e aí isso libera a mãe para descansar, para fazer alguma outra coisa para ela, que é uma necessidade dela naquele momento, e o pai vai namorar esse bebê um pouco. Vai ter um momento dele de pai com o bebê. Então põe no colo, faz um pele a pele, né? Então tira a roupinha do bebê, tira a camisa do pai, coloca esse bebê direto no colo, né? Usar o sling, né? Então mesmo que o pai tenha outras coisas para fazer, ele pode colocar aquele bebê no sling que ele vai manter o contato. Ele pode conversar com esse bebê, né? Precisa trocar a fralda? O pai pode trocar a fralda, pode dar banho, né? Então todos os cuidados que envolvem o bebê, o pai pode fazer. Esse medo e esse receio, ele é algo cultural, porque a gente vem de gerações e gerações, não são só umas, em que os homens, eles ficavam fora de casa, trabalhavam, e quem ficava em casa era a mulher responsável pelo cuidado com os filhos. Então, muitas vezes esses homens voltavam para casa, as crianças já estavam cuidadas, já estavam de banho tomado, já estavam dormindo. Eram poucos os homens que tinham a oportunidade, às vezes, de vivenciar mais. E culturalmente se tinha de que isso era obrigação da mulher. Hoje a gente vive uma geração, graças a Deus, de homens que querem participar. Só que inconscientemente isso vem aquele medo de que será que eu vou saber fazer, né? Uma coisa que eu ouço muito falar, mas eu não brinquei de boneca. A gente não precisa brincar de boneca. Todo mundo é capaz de aprender e desenvolver habilidades para cuidar de uma criança. Qualquer pessoa. Basta querer e ter oportunidade. E aí vai o recadinho para as mães. É preciso permitir que os pais participem. É preciso permitir e deixar eles fazerem do jeitinho deles. Não tem certo e errado nessa hora. A mãe tem um jeito de fazer. Então a mãe segura de um jeito, ela tem uma pegada de um jeito, ela tem um jeito de olhar para aquele bebê que é dela, é específico dela e é da relação dela com o bebê. E o pai vai ter o dele. Então ele precisa desenvolver isso. Para que ele desenvolva, ele precisa de espaço. Então, deixar ele trocar a fralda, deixa ele dar banho, deixa ele fazer dormir. Aproveita esse tempo, vai cuidar de você um pouquinho, vai tomar um banho gostoso, mais demorado, vai comer alguma coisa gostosa, ou às vezes vai tirar um cochilo, descansar, porque o homem ele tem total capacidade disso, ele só precisa ter espaço. E aí, quando ele tem espaço, que ele começa a fazer, ele perde o medo de pegar o bebê no colo. Ele perde o receio, ele perde a ideia de que ele não sabe. De criar novos hábitos, né? Com certeza. E cria um vínculo muito maior, né? Muito maior e específico, que vai ser uma relação específica dele com o bebê que vai ser para sempre. E todos esses cuidados, isso também é uma forma de amamentar o bebê. Isso é amamentar o bebê. Então, quando a gente pensa em amamentação, a gente precisa abrir um pouquinho os olhos e pensar que não é só pôr no peito e dar o leite.
Eu amamento o bebê quando eu dou um colo na hora que ele tá chorando. Eu amamento o bebê quando eu coloco ele para arrotar, porque ele precisa daquilo, quando eu troco a fralda, quando eu dou um banho, quando eu olho nos olhos daquele bebê. Então, o pai, ele vai amamentar o seu bebê estando próximo, participando desse dia a dia, né? Então, é fundamental aí nesse aspecto. Aqui na loja, o movimento de pais é intenso, né? Vejo muito isso que você falou antes, o conceito, o pai participar do nascimento do filho era uma coisa distante. Hoje não. Hoje eu tenho pais que vêm sozinhos na loja fazer compras para as mamães. Exemplo, aconteceu aqui várias vezes e eu, cada vez que isso acontece, fico muito emocionada. O pai vem, acaba de saber o sexo do filho, da filha, ele... eu queria tanto presentear minha esposa, presentear a mãe do meu filho, porque é um momento que eu tô tão feliz. A partir dali você vê que nasce o pai, né? E aí a participação vem evoluindo. O que eu noto? Hoje, a forma de se trabalhar, o ser humano trabalhar, às vezes ele trabalha dentro de casa, às vezes ele trabalha... Tem mais opções, fora de casa. As mães, mesmo gestantes, continuam trabalhando intensamente, né? Houve essa otimização do Dia dos Pais e a licença paternidade também se estender para que haja essa proximidade do pai na relação com a mãe e a criança que acabou de entrar nesse circuito, né? Assimilar isso como uma nova estrutura familiar, a coisa da atenção da mãe, a atenção do pai, o pai né? Esse circuito que se gera novo no ambiente familiar. E hoje os pais, eles lidam com isso, que eu noto, que eu vejo aqui, não como uma forma de isolamento, mas eles são super participativos. Exato. Né? Eles querem participar. Exato. Aí você fala... mas e tal, sua esposa, ela tá amamentando? Tá amamentando. E ele conta, assim, algumas situações, porque a amamentação que a gente conversou, ela não é um mar de rosas, né? Então, algumas circunstâncias onde a pessoa tem que fazer uma ordenha, né? Para ele, alguns pais que chegam e falam: nossa, a primeira vez que eu ouvi falar, nossa, vai fazer uma ordenha, eu já me assustei, mas agora eu já me acostumei, eu já até sei fazer. E eles né? fazem, por exemplo, em situações assim, colocar o pai para fazer algumas coisas, por exemplo, na questão de tirar o leite do peito da ordenha, né? A gente brinca que sai até mais fácil. Não é? Porque a mãe ela fala, nossa, tá cuidando dela, né? Alguém que tá se preocupando ali naquele momento. Uma dica muito legal para que isso vai ficando cada vez mais fácil é desde lá da gestação também, assim, não só participar das consultas de pré-natal, dos cursos, enfim, mas eu gosto muito de falar para as famílias assim, tenham um momento família desde a gestação, que seja 5 minutos, 10 minutos, meia hora, aquela hora que o casal senta num ambiente juntos com o bebê e conversam com o bebê, né? O pai passa a mão na barriga, né? Porque às vezes fala, mas ele não sente, ele para de mexer, não sei o quê. O bebê, ele tá conhecendo, porque a mãe, ele já conhece por natural ali, né? Já tá se desenvolvendo dentro dela. Agora o pai, o bebê vai aprender a conhecer, então o pai, ele vai conquistar o seu bebê. E ele conquista com esse cuidado, com esse carinho. Então, colocar a mão na barriga, o bebê já vai saber quando é a mão da mãe, quando é a mão do pai. Ele sabe. E aí ele vai reagir diferente, é natural, porque são pessoas diferentes e a relação dele com essas pessoas são diferentes. Né? Ele vai conversar com o bebê e aí a voz do pai que tem uma tonalidade diferente, ele ativa outras regiões do cérebro da criança que são importantes, então conversar desde a gestação com esse bebê é muito importante. O bebê, ele reconhece a voz do pai na hora que ele nasce, ele procura a voz do pai na hora que ele nasce, ele sente que ele está num ambiente com pessoas que são seguras para ele, né? E continuar isso no pós, depois, continuar, né? A coisa mais linda, assim, quando o pai conversa o olho no olho com aquele bebê ali, a interação, você vê que é uma relação única, assim. Então, é ter a oportunidade e começar. Isso vai treinando. Tem muito pai que acha estranho, né? Fala, vou conversar com a barriga. Uma coisa meio esquisita, não é? Porque o pai, ele tem uma necessidade, ele é mais racional, ele tem uma necessidade de concretude, né? Então, a gente brinca, põe uma fotinho do ultrassom ali, né? Alguma coisa assim. Ou às vezes, se você não quiser conversar diretamente com a barriga, a gente já teve casos de pais, por exemplo, que tocavam algum instrumento
de repente sentar ali e tocar para aquele bebê, se é difícil falar diretamente com a barriga, mas de repente tocar, cantar uma música para aquele bebê, tem histórias lindas em relação a isso, né? Ao fazer uma oração, de repente, né? Amor nunca é demais, né? Nunca, e transborda também, né? E eu sinto que tá mudando isso, né? Sim. Os pais estão mais presentes. E os nos pais... ensaios, né? Eu noto aqui que tem muito pai que participa mais dos ensaios. Eles querem, né? Ter a foto deles. Eles querem. Eu fiz um ensaio gestante uma vez que foi muito engraçado. Eu faço algumas fotos da mãe sozinha, a mãe com o marido e da mãe e dos 3 juntos quando tem filhos, né? Então tem todo... Esse dia, o pai ele era tão pai, ele queria tanto aquele nenê que quase não tinha foto da mãe sozinha. Ai, que lindo. Porque você tirou foto assim, você tirou foto assado, mas agora eu vou tocar no violão. Então, ele estava muito presente. E aí eu percebo isso também, eles têm conversado com a barriga e eles mesmos contam, né, que realmente quando eles estão conversando, que o bebê chuta, que o bebê mexe. Ele vai ter a reação específica dele. E depois que o bebê nasce, já aconteceu de alguns pais terem esse medo, principalmente na época do newborn, mas depois passa. E que eles querem dar banho, e que eles querem curtir o bebê, querem colocar o bebê no peito, sabe? O banho, tem vários pais que eu fiz acompanhamento, eles fazem questão de dar o banho. Então, por mais que eles saiam para trabalhar, que eles tenham a rotina deles fora de casa, o momento que eles chegam em casa, eles assumem aquele papel, falam assim, não, agora me dá o bebê, que eu vou ter o momento do banho, que eu vou ficar um pouco com a criança. Então eu acho isso maravilhoso. E os meus ensaios, então, eu vejo babo, muito assim, né? as fotos que as mães mostram, né, dos ensaios, assim, tá mudando muito aquela coisa do enfeite fake pra vida real, né? Então muita gente contrata pra tirar foto em casa, e tem realmente isso, o pai dando banho no bebê, que eu acho muito legal, né? Eu acredito nesse amor, nessa ligação, porque quando a criança vai crescendo, vai se distanciando um pouco dessa pureza, dessa ligação do olho no olho, né? Então, eu acredito que, assim, que lá na frente, quando a criança tiver, sei lá, 15 anos, 30 anos, 50 anos, né, que nós somos eternas crianças, né, que eles vão abrir aquele álbum e olhar aquelas fotos e falar assim, eu realmente era muito amada. Como eu fui desejado. Reflete, né, na maturidade. Então, como é gostoso ter esses detalhes, né, do carinho, dos objetos, né, tipo, isso aqui eu ganhei da minha avó, isso aqui minha madrinha que me deu, isso aqui minha avó bordou, sabe, tem sempre sim, a gente vai ver o valor do pai, né? Eu acho que resumindo, talvez seja falar para os pais assim, não tenham medo de amar seus filhos e de demonstrar o amor que você sente por eles. E que esse amor ele vai ser também construído, aprimorado, fortalecido no dia a dia, com o passar do tempo, né? E que quando tiver lá 15 anos não tem mais o olho no olho, mas tem a confiança de saber, exatamente, eu posso contar com tem o álbum, tem o álbum, tem o amor, né? Tem a roupinha batizada, tem tudo, né? Então assim, é não ter medo, é se permitir. Acho que isso a gente encerra bem assim nosso bate-papo dizendo assim, pai, participa, você também tem muito valor. E a gente queria desejar para vocês um feliz Dia dos Pais e aproveitando a oportunidade de Agosto Dourado, vamos lá, papai, participa da amamentação do seu filhote. Amamentem seus bebês, né? Isso, obrigada.